Bom dia, pessoal. Professor Michel aqui. Foi encaminhado na última aula para vocês um material a respeito dos materiais empregados em instalações hidrossanitárias, tá? Eu sei que é um pouco difícil você pegar um PowerPoint, ler ele sem ter uma explicação paralela associada a esse material. Então, muito em função disso, eu estou voltando esse material a partir dessa quinta-feira e as próximas, que a gente continuar ainda nessa questão da quarentena, nesse isolamento. A ideia é a gente fazer gravações de videoaulas. Na verdade, é uma orientação que a instituição já está dando para a gente aí, repassando aos alunos. Talvez seja a forma mais interessante aí, mais produtiva, para a gente continuar a trabalhar com o nosso material sem nenhum tipo de prejuízo ao aluno. Então, vamos começar a aula de hoje, voltando a alguns pontos do PowerPoint da aula passada, tá? Para que na próxima quinta-feira a gente continue nesse mesmo sistema das aulas remotas, das videoaulas, e a gente consiga realmente entrar num conteúdo subsequente, que seria instalações de água quente. Beleza, pessoal? Então, iniciando esse conteúdo hoje, tá? É material que vocês já têm, tá? Então, aqui o que a gente tem aqui, né, cara? A escolha dos materiais utilizados sempre é um passo muito importante, principalmente em relação à norma 5626, que fixa alguns tipos de conhecimento, condições que são exigíveis, aí a maneira e os critérios que devem ser projetados em algumas instalações, tá? Para atender essas exigências técnicas, de economia, de conforto de usuário. A gente não pode fazer um projeto ou uma obra se a gente não conhece o material que a gente vai trabalhar, tá? E hoje existe uma linha muito grande de materiais que a gente pode trabalhar. Alguns de procedência duvidosa, da China, por exemplo, na China manda muita coisa de procedência duvidosa. Tem muito material bom lá também, muito material de qualidade, tá? Tem material, na verdade, para todos os gostos, tá? Mas tem material ruim. De repente, quem vai importar opte por um preço mais barato e acaba tendo esse tipo de resposta, esse tipo de material de qualidade duvidosa, tá? Eu sempre recomendo material e peça que seja especificado dentro da 5626, tá? A norma não especifica a marca, mas sim o tipo de material, a qualidade dele, tá? A recomendação para instalações de até três pavimentos, elas costumam ser mais simples. Então, de repente, um edifício mais alto necessite de um material mais resistente, tá? Uma vez que estamos trabalhando aí com pressões maiores, né? Pressão maior, você solicita mais o material. Então, tem uma tendência de ruptura, tá? Então, existe uma infinidade de conexões e adaptações e a ideia é trazer para vocês aqui algumas das mais comuns, tá? A gente já falou a princípio, dentro das tubulações de água fria, quais seriam as alternativas mais usuais, tá? Mas aqui a gente vai falar também de outros aparelhos e vou entrar mais no detalhe em si do material, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os materiais chineses, mas a gente tem muitas empresas fabricando na China, tá? Você pega, por exemplo, a própria Deca. Se você for procurar lá numa etiqueta de fabricação, provavelmente você vai encontrar um Made in China, tá? E ninguém tem dúvida nenhuma, por exemplo, que a Deca fabrica materiais de qualidade. Então, de repente, mesmo que compre da China, procure saber a procedência, o material. A Deca, por exemplo, ela se adequa a toda a normatização brasileira. Então, ela pega a norma aqui, a única diferença é que ela está fabricando lá, tá? Existem vários componentes empregados nos sistemas prediais de água fria. Tubos e conexões, válvulas, registros, hidrômetros, bombas e reservatórios, tá? A gente vai falar um pouco de cada um deles. Aqui a gente tem inicialmente o hidrômetro, tá? É o ponto de entrada da água fria, tá? Da água em uma unidade. E a medida da água consumida é feita através desse tipo de material, tá? Obras novas, hoje, já saem com medidores individuais. O que a gente tinha antigamente era um medidor, digamos, para várias edificações, principalmente em edificações prediais, tá? É mais fácil você projetar um edifício sem um sistema
de medição individual, porém é menos justo, tá? Também é mais interessante para a concessionária, lógico, você projetar individualmente, porque tem aquela taxa que é cobrada de forma individual, então acaba saindo eles recebem mais por registro, então é mais justo, mas com certeza se somar todos os usuários de uma edificação vertical, no final das contas fazer o somatório vai acabar saindo melhor em si para a concessionária, mas não se discute que essa é a alternativa mais viável, tá? Aqui a gente tem as boias, tem vários tipos, né? Para a água entrar e sair do reservatório, essa peça ela é fundamental, tá? Uma boa torneira boia ela pode evitar grandes prejuízos. É sempre interessante ter uma torneira boia compatível com essa pressão de fornecimento, tá? Por exemplo, grandes reservatórios, a gente precisa aí de boias de qualidade, tá? Boias maiores, de repente uma boia até metálica, então você tem que analisar realmente a capacidade dela, tá? As boias de latão, por exemplo, igual essa que vocês estão vendo, elas são as mais duráveis. Elas são mais caras, mas porém a manutenção ela é rara, tá? Ela tem uma durabilidade superior a 15 anos. Então sempre tenho que considerar o tamanho do reservatório e essa pressão. Quanto mais água tem dentro dele, maior a pressão, tá? A flange, essa peça aqui mais ao lado direito aí da tela de vocês, tá? É onde faz a conexão com a caixa d'água, tá? E tem diferentes tipos. Ela é destarrachada, tá? E fixa no reservatório através de cola. E tem um com adaptador de registro. Então, se vocês visualizarem aqui pelo desenho, não sei se vocês conseguem visualizar o meu cursor, é feito um buraco na caixa d'água, e esse buraco é feito o acesso de um lado, o acesso do outro, tá? Atarrachado a partir de cola que vai garantir a vedação. Aqui nós temos os registros, tá? Para a água entrar e sair de um reservatório, ele é um elemento fundamental não só para a água entrar e sair do reservatório, mas ele é um elemento que a gente utiliza para fazer o fornecimento ou a cessão de água de um determinado ambiente, ou até mesmo para um reservatório, ou até mesmo para um chuveiro, tá? Ele é um elemento fundamental no sistema de instalações, tá? Mas ele só é lembrado quando você tem algum problema, tipo um vazamento de água, tá? O registro tem uma importância grandíssima nesse processo de manutenção do sistema. Se diminuir o número de registros, qualquer problema você pode comprometer o fornecimento de todo um sistema, tá? O ideal é que para cada coluna de distribuição a gente coloque um, porque deu um problema naquele ponto de utilização de água, você fecha esse registro, você cessa o fornecimento somente nesse ponto, tá? Então, para a situação de chuveira, ela tem uma finalidade diferente, que é a regulagem de fluxo de água, tá? Tem a base, essa imagem mais abaixo do lado esquerdo, é onde você vai conectar a tubulação e onde você vai ter acesso em situações de manutenção do registro, tá? Então você vai tirar, as empresas vendem essa manoplinha aqui, a parte mais de cima aqui, e quando ele perde eficiência, você troca ela, substitui, não precisando quebrar, não precisa fazer uma intervenção destrutiva quando você vai dar o tipo de manutenção em registro. Você pode comprar uma base, então padrão, tá? E variar os tipos de acabamento. Geralmente, no início da obra são compradas bases, e no final a pessoa vai atrás de um acabamento mais adequado, tá? Proteção é fundamental para obras aí em andamento. Então a gente tem nessa segunda imagem a base com a proteção, tá? Por exemplo, alguma batida ou algum tipo de massa que entre ali, que dificulte o processo de abertura ou fechamento do registro. Então são situações também bem importantes aí que a gente tem que considerar, tá? Então aplica
a base quando está montando a estrutura, tá? Aplica a proteção e deixa ali a instalação montada. Você vai botar o acabamento somente no final, depois que você pôs o revestimento, tudo, aí que você vai trabalhar. Então o acabamento em si inicialmente não é prioridade, você coloca ele somente no final. Aqui a gente tem uma imagem da montagem, né? No dia a dia, então, mais habitual é o de chuveiro, que geralmente é um registro de pressão, né? Registro de pressão, ele é um registro mais simples que o registro de gaveta. A principal função dele é somente regular o fluxo de água, liberar mais ou menos, apertar um pouquinho, você tira o fluxo, abrindo mais ele vai aumentando a pressão. Esse é o mais simples e mais usual em relação a chuveiros, beleza? Aqui a gente tem uma situação, por exemplo, onde o registro foi mal assentado, digamos assim, foi muito profundo, tá? Foi muito profundo. Então, grosso demais ou fundo demais ali, e daí tem essa opção de prolongador, que alonga aí, para a gente poder conseguir acionar esse tipo de registro. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Como a gente tem uma mão de obra bem, digamos assim, gambiarreira hoje, é uma alternativa que a gente tem que ter em conta, sabe? Muitas vezes já cansei de instalar esse tipo de alternativa aí em edificações, pelo pedreiro não ter, digamos assim, ter feito um recorte diferente da alvenaria, ter aprofundado demais esses canos, tá? Então não é tão raro assim. Aqui falando do registro de gaveta, tá? Registro de gaveta é um registro para estancar um ramal de descida. Então, ele precisa ser um registro mais resistente, porque você tem um ramal de descida, você tem mais pressão de água, ele está saindo direto da caixa d'água, tá? Geralmente ele tem uma tubulação mais espessa, então ele tem uma necessidade de ser mais reforçado. E o registro de gaveta ele tem essa característica, tá? É o mais confiável, muito mais confiável que o de pressão. O de pressão você aplica só no chuveiro, o de gaveta você aplica nas colunas, beleza? Ele funciona como se fosse uma moeda que desce até o final e ocupa aí a passagem natural da água pelo registro. Então é um registro que dá muito pouca manutenção, sabe, pessoal? Ele é mais resistente, tá? E se der problema, só dá para trocar a parte de cima do castelo ali, que é esse miolinho. Se vocês olharem esse segundo desenho da esquerda para a direita, esse castelo, essa ponta, a gente rosqueia, tira ela e substitui, tá? Você não precisa quebrar também e quebrar a parede para arrancar todo o registro. Aquela parte que passa a tubulação de água, ela não tem necessidade nenhuma de troca. Sempre quando vai precisar de alguma manutenção, você mexe só na parte de cima, tá? Detalhe, quando for dar manutenção nesse tipo de material, não esqueça de fechar lá a saída da caixa d'água que alimenta esse registro. Senão você vai dar manutenção, claro, coisa até besta, né? Vai dar manutenção e vai sair água para fora, né? Então, sempre atento a isso, tá? Aqui o registro de pressão, tá? Uma imagem dele. Ele é diferente apenas internamente, tá? Se a gente considerar em relação ao registro de gaveta. É utilizado mais em chuveiro, então, subramais, igual a gente estava falando, né? Lá no subramal, lá na utilização final dele. Quando não tem muita preocupação com acabamento, a gente pode utilizar esse registro borboleta, de pressão borboleta, que é feio para dar com pau, mas a gente vê aí em alguns locais. Esse tipo de material, o borboleta, esse primeiro aqui, né, da esquerda para a direita, tá? Controle de fluxo é mais fácil com o registro de pressão. Geralmente o registro de gaveta você não tem um controle adequado de fluxo, você abre ou fecha, tá? O de pressão você consegue ter uma regulagem mais precisa. Mais um tipo de registro, tá? Registro é importante vocês terem a ciência aí,
principalmente para quem, para arquiteto, futuro arquiteto que vai trabalhar com execução de obra, com compra de materiais, tá? É um modelo de registro mais novo, tá? Ele é recente, a utilização desse tipo de material, tá? Ele funciona muito bem, tem a facilidade que com 1/4 de volta você fecha o registro. Então você pegou, torceu 1/4, ele já fechou o registro, tá? Encontra em diversas medidas e com os mais diversos materiais, como o PVC, por exemplo. A gente tem um exemplo aí na imagem do de latão, tá? Então o pessoal costuma usar em áreas que não aparece, porque é um registro feio pra caramba, né? Então o pessoal põe lá, geralmente em cima, lá na saída da caixa d'água, nos barriletes, antes de descer para as paredes. É feita a colocação lá em cima. Então, onde não existe essa preocupação visual, mais próximo ali à caixa d'água. Eficiente da mesma forma que o registro de gaveta, porém, tem que lembrar aí que o PVC não pode ficar em local que tome sol, tá? Então, você vai utilizar esse tipo de material. O PVC, você coloca em local fechado. Botar em local, por exemplo, a gente tem muitas situações em que a caixa d'água fica num ponto externo, tá? Daí já não aconselho você trabalhar com esses registros plásticos. Com o tempo ele vai se tornar quebradiço e vai gerar algum tipo de problema. Também aí esses tipos são utilizados aí em instalações de gás também, tá? Que a gente vai ver mais à frente aí. A gente tem a válvula, tá? Aqui a válvula de descarga, o pessoal chama isso, os antigos chamam de hidra, tá? Ela foi uma grande inovação na segunda metade do século XX, tá? Quem tinha um material desses aí, na época era rico, né? Substituía as caixas, fazia a regulagem direta da quantidade de água, tá? A base é a válvula e a parte externa é o acabamento, que seria mais a parte estética. Então a gente tem aí, ó, lado esquerdo a base, tá? Que ela não é trocada, e a parte do lado direito, mais do lado direito, já com o acabamento. Hoje existe uma tendência de substituição desse tipo de material, tá? O pessoal está procurando utilizar nas edificações residenciais as caixas acopladas, que são caixas mais, digamos assim, são modelos mais sustentáveis. Eles jogam menos água no processo de descarga, tá? Mas não que não seja mais utilizado ainda. Então, principalmente aí edificações de uso comercial, o pessoal ainda continua usando bastante. Aqui a gente tem uma visão explodida e em corte, tá? Dessa válvula, tá? Como que funciona o acionamento dela. Então a gente tem a agulha, que é essa parte mais externa aqui, a parte que sai para fora, tá? Ela empurra esse êmbolo, que é essa parte plástica, branca plástica, e permite a passagem de água, tá? Então ela tem uma mola lá no fundo que automaticamente, após eu empurrar, ele vai puxar de volta, cessando daí a passagem de água, tá? Essa válvula tem duas categorias, uma de baixa e uma de alta pressão. Tem que cuidar aí a questão da pressão em prédios grandes, tá? Quando você vai pegar uma edificação vertical aí muito grande, tem uma válvula específica para isso. A tendência de dar problema aqui ela é muito grande. Então tem que ser uma válvula específica para alta pressão, tá? A válvula para baixa pressão, para edificações residenciais, é uma válvula mais barata, uma válvula mais comum. Então vocês têm que cuidar em relação a isso. Beleza, pessoal? Ultimamente aí a construção civil ela vem pesquisando aí modelos, meios aí de economizar na água. E a válvula de descarga ela sempre foi um grande gargalo, sempre foi um grande vilão aí no consumo de água, tá? Hoje a gente tem algumas adaptações que são voltadas aí para a questão econômica, como a válvula de duplo fluxo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, essas duas imagens aqui mais de cima. Por exemplo, o lado direito, ele emite mais água, aí seria, digamos, para o número 2, né? Todo mundo sabe o que é o número 2. E ele emite, a descarga de água é muito maior, tá? Por exemplo, nos modelos atuais, 6 litros de água, tá?
E o botão mais da esquerda seria aí para uma injeção menor de água. Então, para quem vai fazer só o xixizinho ali, ele substitui, ele joga só 3 litros internamente, tá? Então tem essa divisão aí nos registros novos. Aqui a gente tem outros modelos aí de válvulas, tá? E ela também não é só usada em bacia sanitária, também em mictórios. Para quem for projetar aí vestiários do futuro aí, tem que ter em mente aí, ó, essa imagem mais da esquerda, por exemplo, é uma válvula de mictório, tá? E ao lado aí dessa de mictório, nós temos aí 2 diferentes tipos de acabamento, sendo que o mais da direita aí, ele é voltado para o portador de necessidades especiais, tá? Então, a NBR 9050, pessoal, ela é voltada para essa questão de atendimento ao público PNE, tá? Então é até interessante, hoje tem uma série de cuidados em torno de projetos voltados para esses portadores de necessidades especiais. A prefeitura, na hora que ela vai avaliar um projeto, ela considera isso, tá? Então o arquiteto, principalmente o projetista, ele tem que ser conhecedor desse tipo de modelo. Estabelece a altura, também essa norma, padrões de instalação. É importante sempre seguir essas recomendações do fabricante também no processo de instalação, tá? Nós não temos o costume de ler manuais aqui no Brasil, mas é fundamental, ao instalar um equipamento, buscar as peças de manutenção, que pode ser uma alternativa para baratear esses custos, tá? Por exemplo, eu já vi prego dentro de válvula, então complicado, cara. Você tem que ser muito profissional, tá? Ler manual, digamos assim, para ter noção a respeito do processo de instalação, buscar peças adequadas, profissionais adequados, tá? E aqui é um ponto que realmente precisa de uma instalação mais profissional. Eu vou picar um pouco, pessoal, nossa aula, vou picar provavelmente em 2 a 3 vídeos, porque conforme vai passando o vídeo, ele vai ficando um arquivo muito grande. Fica difícil daí de eu upar ele pro YouTube, tá? Então, finalizo o vídeo aqui, mas já na sequência a gente já começa